Hoje a gente vai estar então apresentando um pouco como funcionou o planejamento, né, durante o semestre da cultura da goiaba. Os integrantes responsáveis por esse trabalho foi a Gabriela Quintanilha, Eugeisla Pérez e o Lucas Frotti. Primeiramente, a gente então fez um cronograma, né, onde a gente enumerou ali as atividades que eram importantes ser realizadas nesse período, né, da goiaba. Quando a gente foi no campo, a gente observou que tinha muito índice de psilídeos, então a nossa principal foco foi a manutenção das armadilhas e também a manutenção do coreamento, né, que é ali a retirada das daninhas em volta da planta. Então, pessoal, aqui dia 28/9 foi realizada a análise de solo, né? Verificar o que o solo está precisando, o que o solo está em excesso. Dia 6/10 realizamos mais uma manutenção das armadilhas, que seria olhar o líquido dentro, né? A solução, se a estrutura da armadilha está boa ainda para ser reutilizada. Aí dia 17/10/2023 foi realizada a manutenção, né? Também olhando outros requisitos, como adubação orgânica, já aproveitando fazer um monitoramento na goiabeira, se tem possíveis pragas ou doença, ou algo que esteja afetando essa cultura. Dia 18/10 foi realizada mais uma manutenção das armadilhas, certo? Bem tranquilo aí. Dia 28/10 foi realizada a adubação de manutenção, né? Onde que o solo estava necessitando, tivemos que fazer uma operação que seria a adubação. Bom, pessoal, aqui já no dia 3/11, essa manutenção de armadilhas aí tem que ser feita, tem que ser verificada, né? Praticamente a cada 3 dias, 4 ou 5, depende do seu manejo. Aí no mesmo dia já aproveitamos observar se há necessidade de fazer alguma aplicação, né? Se vamos utilizar algum herbicida para o controle das plantas daninhas, que agora começou o tempo das águas aí e as plantas daninhas estão vindo muito forte. Verificar também se vai utilizar algum fungicida, algum inseticida para alguma praga. Aproveitar já o momento de fazer um monitoramento para as armadilhas, olhar esse dar uma atenção para esse outro lado também, que é super importante. Dia 15/11 foi realizada a poda de limpeza, né? Que foi a remoção dos ramos danificados, cerco, mortos, quebrados, ramos que não que cresceram para baixo, e os ramos que podem nascer em direção ao centro da copa ou que eles se cruzem, né? Aí foi realizada a poda da limpeza, que vai ser detalhado mais para frente. Dia 17 aí, ó, foi realizada outra manutenção das armadilhas. Aí dia 1º do 12, 1º de dezembro agora, também foi realizada outra manutenção das armadilhas. E dia 5/12, possivelmente uma colheita, se a goiabeira já está fazendo, se já está apta a ser colhida, verificando se já tem frutos bons. E é isso aí. Então, como uma das primeiras práticas que foram adotadas no manejo da cultura da goiaba foi o coroamento, que é uma técnica que visa remover essa vegetação que está circuncidante na planta, né, a fim de reduzir a competição por nutrientes e luz, que são fatores essenciais para o desenvolvimento saudável da planta. Então, como tinha algumas, ainda estava bom, né, referente ao que o grupo do semestre passado havia feito, um bom coroamento, e como estava em época de seca, não tinha tantos matos. Então, a gente removeu mais superficialmente, a fim de deixar, né, esse lugar um pouco mais limpo e tirar qualquer uma planta que esteja ali. A gente usou uma enxada para fazer isso e teve que fazer de uma forma cuidadosa para remover sem que machuque, né? Sem que cause algum dano, alguma lesão no tronco ou em qualquer outra coisa presente na planta ali, a fim de prevenir possíveis lesões que poderiam comprometer, né, esse crescimento saudável da goiabeira. Aqui, pessoal, foi feita a coleta do solo, né? Foi um manejo que foi difícil, complicado, porque esse solo que está presente, as goiabeiras, estava muito compactado.
foi feito num momento que, teoricamente, era para ser no momento das águas. Só que, como tivemos esse ano atípico, atrasou a chuva e nós tínhamos que fazer essa análise e estava muito compactado, muito duro, muito duro. E assim optamos de fazer somente de 0 a 20 essa análise de solo, essa coleta, certo? Aí nesse modo utilizamos esse equipamento que na qual você introduz ele no máximo que você conseguir com a mão e depois você vai com o auxílio de uma marreta, um martelo, algo para facilitar o serviço, né? Porém, como estava muito duro, estava difícil de fazer esse manejo. Você podia bater, 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 ele ia chegar aos 20 centímetros de profundidade, porém, para você retirar o talo, meu amigo, era complicado. Mas deu certo, realizamos com sucesso esse manejo e realizamos também a análise do laboratório e verificando nosso objetivo, que era ver o que o solo precisava ou não, né? Ou estava em excesso ou estava em falta. Então, quando a gente analisou a análise do solo ali do pomar, a gente observou então que a nossa potassagem e a nossa fosfatagem ela estava adequada. Nós utilizamos então o livro do Cerrado, né, para ter uma direção, onde a gente conseguiu os valores para estar ali direcionando para a cultura da goiaba. Então, utilizamos os adubos de ureia, KCl e o superfosfato. Com isso, a gente chegou então ao valor de 170 de ureia, 80 de KCl e 535 de, é, de superfosfato. E a gente pode observar que cada cultura teve uma adubação diferenciada, ou seja, isso se deu graças à análise que a gente conseguiu fazer e com a verificação, então cada cultura vai estar recebendo o seu respectivo nutriente necessário. Bom, aqui foi feito a adubação, que foi realizado com a turma inteira, certo? Nesse momento, dividimos no laboratório lá mesmo sobre questão de os potinhos com peso, né? Ah, a goiaba necessita de, um exemplo, 500 gramas de NPK, de ureia, um exemplo de qualquer adubo que utilizamos. Aí foi realizado, pesamos praticamente para cada cultura o seu potinho. E assim como nas fotos aqui podemos perceber a Gisla e a Gabi, cada um com um potinho, que seria a ureia e o fósforo potássio, certo? Onde foi realizado anteriormente, como tinha já começado os períodos das águas, as daninhas vieram com muita força. E para fazer essa adubação, tivemos que fazer uma prévia manutenção do coroamento ali, que foi dar uma afastada do centro da árvore, né? Porque se você não fazer esse coroamento, você vai estar fortificando as daninhas. Aí, desse modo, você, além de beneficiar a sua cultura, você vai beneficiar as plantas daninhas, na qual é uma péssima ideia. Então, foi realizado com a turma inteira, né? Todo mundo da turma realizou esse manejo, mesmo na goiaba, foi feito na manga, nos citros. Com o auxílio de todo mundo, conseguimos realizar essa adubação geral, como foi feito. E para finalizar essa manhã de adubação aí, tivemos aquele cafezão bom que foi feito, que o professor trouxe para nós, né? Que era um pãozinho com queijinho, mortadela e um suquinho, uma coquinha. Top!
Dado o estágio mais avançado de desenvolvimento da cultura, né, priorizou então a execução das podas de frutificação, porque o grupo do semestre passado já havia feito uma poda. Mas mesmo assim, nós fizemos algumas podas de limpeza no decorrer dessa poda de frutificação, a fim de tirar alguns galhos que estivessem com danos, quebrados ou mortos, ou seja, que não iam ser produtivos. E aí a gente retirou esses ramos indesejados, né? A gente fez uma estratégia também de, após uma sequência de 4 gemas em galhos que estavam improdutivos, após uma sequência de 4 gemas, a gente fazia o corte, a fim de tirar, né, esses galhos e promover as condições mais ideais para o desenvolvimento e crescimento dos frutos, o que não melhora apenas a estética da goiaba, mas também contribui para a saúde e vitalidade geral da planta, né? E esse procedimento ele favorece um equilíbrio mais adequado, né, entre o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo e elimina esses ramos que são desnecessários a fim de direcionar a energia da planta para as áreas que são produtivas, já que estava vindo o período de chuva que seria apropriado fazer esse tipo de... Então, fazer a identificação, né, dessa praga, a gente pode observar que, né, os psilídeos, eles são insetos muito específicos e que eles têm uma alimentação que está ligada com a sucção da seiva dessas plantas. E isso se dá principalmente em brotações novas. Bom, os psilídeos, quando eles têm uma alta densidade ali de população, eles podem ser muito nocivos e eles vão provocar ali, né, uma ação tóxica nessas plantas, porque isso se dá devido à saliva, né, do próprio psilídeo quando injetado nas plantas. Bom, o que dá esse sintoma característico do psilídeo? Seria ali o enrolamento, né? Aqui o enrolamento das bordas do limbo foliar, e eles vão ali se encontrar algumas colônias de ninfas presentes ali, né? E o início se dá pela essa característica amarela, aqui, que vocês podem estar observando, e com o passar do tempo pode se tornar meio avermelhada, como essa aqui em cima. E eles podem acabar tendo um aspecto necrótico, né? Eles podem necrosar. E o que vai ocasionar isso? Isso vai dar perda da área foliar, o que vai resultar em perdas de produtividade da goiaba. Por isso que é importante a gente estar sempre monitorando e fazendo o manejo ali das armadilhas. Como os estudantes do semestre passado já haviam preparado essas armadilhas, né, a gente só teve que fazer a manutenção da solução atrativa. Foi feito também um monitoramento para ver se tinha alguns insetos que precisavam ser controlados, em especial a mosca dos frutos, e a fim de observar ela, nós fizemos essa solução, essas armadilhas, para conseguir atrair e ver se tinha mesmo a presença dela ou não, a fim de fazer uma possível intervenção, né, de produtos de controle para elas. Então, as armadilhas que nós já tínhamos, elas eram construídas a partir de garrafas PETs, que eram perfuradas nas laterais, né, para conseguir, para a mosca, o inseto, né, entrar dentro ser atraído pela solução e não conseguir mais sair. A gente fez essa solução atrativa e foi fazendo recorrente a manutenção dela. A gente colocou para fazer uma vez por semana, mas se a gente observava que o nível ainda estava alto da solução, nós não fazíamos novamente, porque a solução ainda funcionava, então não tinha necessidade. E a gente fazia quando essa solução estava muito baixa ou quando tinha um aumento muito grande de insetos presentes dentro das armadilhas. Essa que eu estou mostrando aqui na imagem foi a de melancia, né? Que a gente fez. A gente usou o whey protein, que é esse pote da tampa marrom que está do lado, e a fruta mesmo da melancia, né? E também o melaço de cana como que seria necessário, né? Para elevar os teores de açúcar da nossa solução. Então, a gente fez uma solução bastante concentrada, a gente
triturou bastante a fruta para conseguir tirar bem, né, esse suco dela. Colocamos uma colher de whey protein e também o melaço de cana. E aí a gente distribuiu nessas garrafas a fim de fazer a sua manutenção, né? E aí a gente colocava ela estrategicamente a cada 5 plantas, a fim de fazer uma distribuição de acordo com o que era necessário, né? Aqui é fazendo a distribuição, como ela ficou posicionada na árvore por meio de um arame, né, amarrado, e ela ficou dessa forma posicionada nas árvores. A manutenção do coroamento ela foi muito importante, porque a partir das primeiras chuvas que surgiram, o mato ele cresceu muito forte, né? Então a gente teve uma infestação dessas plantas invasoras novamente e precisava fazer o coroamento novamente para conseguir fazer a adubação, que foi feito, como já foi dito anteriormente, pelo Lucas, né? E aí a gente faz, como eu já avisei no primeiro, para mitigar os efeitos da competição por meio de nutrientes, água, luz solar, e também para que o adubo consiga se concentrar nessa matéria orgânica, né? Consiga se concentrar nas raízes, né? Consiga atingir o seu objetivo. E essa foi a nossa apresentação dos manejos que foram realizados na goiabeira. Muito obrigada.